Bem, seguindo, a antropologia ela sempre foi um campo de interesse sobre o outro, sobre aquele que é diferente. Mas esse interesse, ele é mais antigo do que a gente imagina. Sempre se teve interesse sobre aquele que era o outro, aquele que estava do outro lado da fronteira, aquele que era diferente de mim. Sempre houve um interesse em entender aquele que é diferente de mim. E assim você tem desde os textos clássicos de Heródoto, por exemplo, o interesse de entender aquele que está para além da fronteira, aquele que é o outro, aquele que é diferente de mim. Entender a diversidade é uma curiosidade humana. Porém, teve um momento na história em que isso se tornou um objeto quase científico. Foi o momento em que ele tomou conta das reflexões filosóficas. Por quê? Porque chegado o século XVI, deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Chegado o século XVI e a expansão marítima alcançando o continente americano, e não só o continente americano, mas outras regiões do mundo, e essa possibilidade de expandir os horizontes da visão do humano europeu faz com que as pessoas começassem a tentar entender o que eram esses seres que eles estavam encontrando nesses outros continentes. Ao chegar nos territórios da América, vocês têm relatos que mostram o mais profundo deslumbramento que aqueles europeus tinham ao ver aquela terra que eles encontravam, ao olhar para aquele povo, para aquela população que eles encontravam ali. Um livro clássico, um livro importantíssimo para entender como foi chocante para aqueles navegadores chegar ao continente americano, o quanto aquilo foi impactante para eles. É muito interessante encontrar isso num livro de um autor que se chama Tzvetan Todorov. Vocês conhecem Todorov? Dá um feedback aí para mim. Conhecem o Todorov? O John, sim, né? Lá na FEAB eu tenho certeza que vocês leram Todorov. Conquista da América, a questão do... Eu passei para tua turma também, não foi? Eu acho que para sua turma eu passei. Acho que eu passei para sua turma. Talvez a Patrícia também tenha... Acredito que a Patrícia também tenha passado por conta... o Vinícius, né? De História da América. Sem dúvida. Legal, que ótimo. Então, o Todorov, nesse texto, ele apresenta o impacto que o encontro com os povos originários da América teve nessas pessoas. Me diga uma coisa, gente, como é que está a minha conexão?
para vocês. Como é que tá a minha transmissão? Tá ok? Beleza. Porque eu achei que podia estar dando alguma interferência. Então, beleza. Continuando aqui. Esse impacto que você pode ter ao encontrar aquele que é muito diferente de você é o tema do nosso semestre. O tema do nosso semestre é conseguir entender o que é o encontro com o outro diferente de você. É uma disciplina de pós-graduação. E por ser uma disciplina de pós-graduação, a gente vai lidar com ela como uma disciplina de pós-graduação. Então a gente vai olhar para... A gente vai dar uma passada geral em todos os autores que já pensaram essa questão, que já se colocaram de frente com essa questão. O que é esse outro que é diferente de mim? Então a gente vai dar uma passada geral em todos eles. Vai ser uma disciplina com muita bagagem cultural, digamos assim, para vocês levarem ao longo da vida de vocês. Porque a gente vai ter a oportunidade de ter contato com dezenas de autores clássicos diferentes. Então, pessoas que vocês nem sabiam que existiam, mas que são extremamente importantes para pensar a diversidade, vocês vão ter um contato com esses autores ao longo da nossa disciplina desse semestre. Mas esses autores todos que a gente vai visitar ao longo do semestre, todos eles vêm a partir do século XIX. Até o século XIX, nós temos reflexões que giram em torno das interpretações entre o bom e o mal nativo. Há uma dicotomia entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Essa dicotomia vai tomar conta das interpretações que se fez sobre a diversidade, sobre quem eram aqueles povos que eles estavam encontrando. Então você tem, por um lado, interpretações que dizem que eles haviam chegado no paraíso, que aqueles homens e aquelas mulheres eram lindas e tinham um modelo de organização social que muitas vezes em muito superavam a civilização europeia, a sociedade europeia. Um dos exemplos é Bartolomeu de Las Casas, que foi o objeto de estudo do mestrado do Vinícius, né? Lembrando do Vinícius aí, o mestrado dele foi sobre Bartolomeu de Las Casas. E por outro lado, você tinha como por exemplo, bem mais tarde de Bartolomeu de Las Casas, mas um exemplo importante e muito conhecido, aqueles que viam os indígenas como a representação do mal. Aquilo que não foi capaz de atingir o estágio evolutivo que os europeus conseguiram atingir. Portanto, os costumes dessas populações eram bestiais. Então, eles olhavam para o outro de uma forma crítica, pejorativa.
apontando para eles tudo aquilo que há de ruim. Diziam eles que esses costumes de andarem nus, de não respeitarem a mulher do próximo, de outras tantas coisas, como por exemplo o costume da sodomia, e outras coisas que eram indicadas sobre eles, ou até mesmo o canibalismo, né, que foi corrente entre os tupinambás, por exemplo. A guerra e o canibalismo eram parte da característica fundamental dos tupinambás. Então, tudo isso era visto como bestialidade por alguns intérpretes, entre eles Hegel, que eu acredito todos vocês conheçam, o filósofo Friedrich Hegel, alemão, do final do século XVIII. Era um desses intérpretes que acreditava que, no caso de Hegel, né, Hegel defendia um modelo teleológico de organização da história. Portanto, havia algo de muito errado com aquelas populações que, dentro deste modelo teleológico de passagem da história, não conseguiram alcançar o estágio de evolução civilizatório. Ou seja, traduzindo tudo isso, aquela galera lá que está na América, aqueles povos originários, segundo Hegel, por diversos motivos a serem investigados, não conseguiram atingir um estágio de evolução que a civilização europeia teria conseguido, o estágio de desenvolvimento civilizacional. Então, era essa dicotomia. Por um lado você tinha Hegel e por outro, contemporâneo a Hegel, você tinha Rousseau, né? Rousseau defendendo que, na verdade, não tem nada disso não. Todos os humanos nascem bons. O que os corrompe é a origem da propriedade. Então, você tem um Rousseau defendendo a igualdade entre todos os humanos, ao mesmo tempo que você tem Hegel defendendo que há estágios diferentes e que aqueles lá estão num estágio bestial ainda e não dá para se comparar. Então, é isso, você tem esses modelos reinando aí tomando conta do debate entre o século XVI e o século XVIII. Quando a gente chega no século XIX, essas reflexões elas passam a ter como base, ter como referência o surgimento de um modelo científico que se desenvolvia então, que era o modelo positivista. A ciência positiva, que surge ali no século XIX, tem como grande nome Auguste Comte. Ela passa a tentar desenvolver, naquele momento, uma ciência para entender o outro, ou uma prática de se tentar entender o outro. Século XIX, na história da Europa, é um século marcado pela tentativa de colonização dos povos africanos, dos territórios africanos. É o chamado neocolonialismo. Portanto, pensem bem que há um interesse econômico dos europeus olhando para a África e para a Oceania. A América já está se libertando neste momento. Já é o contexto de libertação dos países
da América. Vários deles já se libertaram no final do século XVIII. O Brasil é que vai demorar mais um pouquinho, mas o processo já está em curso. Portanto, eles voltam seus olhos para a África e Oceania. E também para a Ásia, né? É nesse momento que eles chegam que os ingleses chegam no Japão, por exemplo. Assim, você passa a ter um interesse econômico dos europeus no território desses povos diferentes. Eles precisam, nesse momento, e têm o interesse de entender o que é que existe naquele interior da África, o que é que existe naquele meio da Austrália, o que é que existe naquelas ilhas do Pacífico. Como é que eu posso dominar esses territórios e dominar esses povos de outra forma que não seja conhecendo a forma como eles vivem? Entendendo essas pessoas, de repente o domínio passa a ser mais efetivo do que foi na experiência colonial americana. Entendem esse ponto? Tinha um interesse econômico. E, por conta do interesse econômico, o interesse de entender quem eram as pessoas, quem eram os nativos. Quem eram essas pessoas diferentes que viviam naqueles territórios. Então passa a ter um financiamento dos governos, dos reinos europeus, para que pesquisadores saiam da Europa e se direcionem para esses outros territórios, principalmente África e Oceania, para realizar pesquisas sobre essas populações. Quem são eles, como eles vivem, o que eles fazem, como é o modelo como funciona a política deles, como que funciona o sistema de poder dessas pessoas. Então passa a ter um interesse, olha que curioso, passa a ter um interesse de entender realmente quem é o outro, de entender realmente quem é aquele outro que é diferente de mim. Passa a ter um interesse em compreender a diferença por interesses econômicos, de domínio territorial, de domínio dessas populações, tá? Por motivos absurdamente terríveis. Mas passa a ter esse interesse, e esse interesse vai se desenvolver cientificamente na Europa. Então você passa a ter aqueles que eram chamados de etnógrafos, que eram aqueles personagens que iam a campo para registrar aquele outro que é diferente deles. Então você tem pessoas saindo da Europa e se direcionando a todos os pontos da África para tentar descrever este outro. Enquanto isso, existia uma galera que ficava lá na Europa recebendo os textos desses etnógrafos, eram que escreviam, registravam a diferença, né? Os etnógrafos. E tinha uma galera que ficava na Europa, que eram os etnólogos. E os etnólogos recebiam isso lá e eram os caras que iam fazer a interpretação daqueles dados todos. E iam escrever suas obras tentando explicar a diferença entre esses povos. Quem são eles, como eles vivem, por que eles são diferentes de nós. Tem alguns grandes nomes desse período e a gente vai conhecer vários deles. Mas o grande nome deste momento se chama Sir James Frazer. Vamos ler alguma coisa de Frazer ao longo desse semestre. Conheceremos Frazer ao longo desse semestre. Mas também tem Lewis Morgan, vamos ler também. E também
Temos Edward Tyler, que também vamos ler nesse semestre, vamos conhecer o Tyler também. Era essa galera que ficava lá na Europa tentando desenvolver teorias sobre por que os humanos são todos tão diferentes. Deixa eu ver como é que tá minha bateria aqui. Tá ótimo, dá pra ir até o fim da aula. Essa é a galera, esses primeiros pensadores vão desenvolver uma ideia. Agora eu vou passar bem rápido por todas as escolas para a gente não perder muito tempo nisso, que a gente vai estudar cada uma delas depois mesmo. Tem uma galera que começa a tentar entender a diferença falando que tudo é um fato de evolução. Então, portanto, você tem uma civilização, né? Um estágio civilizacional, que é o estágio que o europeu conseguiu chegar, e você tem outros estágios, até chegar ao estágio da selvageria, né? Selvageria, barbárie e civilização. Então essa galera é o que eles chamam de evolucionistas, que acreditam que nós somos diferentes porque alguns são mais evoluídos do que os outros. Resumindo, é isso. Somos diferentes porque alguns conseguiram evoluir e outros não conseguiram evoluir, por isso a diferença entre os povos. Essa é a explicação de uma galera chamada de evolucionistas. Isso toma conta do século XIX, essa ideia de evolução. A ideia de evolução está muito ligada no século XIX à teoria da evolução das espécies de Darwin. Então isso vai influenciar outras ciências também que não a biologia. Então a evolução está na moda no século XIX. Ainda no século XIX você tem a escola difusionista, que acreditava que na verdade nós somos todos diferentes, mas é o fato de que as culturas se espalham. Então você tem coisas sendo descobertas no mundo inteiro. E essas coisas sendo descobertas, aos poucos vão se espalhando para o mundo. Então somos diferentes porque algumas dessas coisas chegaram aqui e outras não chegaram aqui. Então por isso que esse aqui tem mais acesso à tecnologia, como por exemplo a luz elétrica, o telégrafo, coisas da época do século XIX, e uma galera que ainda usa arco e flecha. Mas é uma questão de difusão de tecnologias, difusão de cultura, difusão de conhecimento. Esses são os difusionistas. Depois você tem aqueles que defendem a ideia de cultura. Somos todos diferentes porque cada um tem uma cultura diferente. Portanto, é impossível comparar povos, porque simplesmente eles são diferentes. Não posso comparar porque eles não estão numa mesma linha do tempo, então não há comparação entre eles. Não há uma linha do tempo que preencha e possa comparar um ao outro, né? Somos todos culturas diferentes, e por sermos culturas diferentes, a gente não compara, a gente tem que entender. Aí vem a ideia de relativização, vem a ideia de etnocentrismo, que é olhar o outro pelo seu olhar, né? Vem com o culturalismo, né? Com esses estudiosos chamados de culturalistas, surge uma descoberta linda para a gente conseguir entender o outro diferente, conseguir entender a diferença através do conceito de cultura, tentando pensar a cultura a partir de alguns princípios básicos. Por exemplo, não há uma linha de comparação, portanto não há evolução. Somos diferentes, ponto. O caminho é tentar entender a especificidade de cada cultura e não compará-las, como o evolucionismo fazia. Né? Nós estamos aqui e nos comparamos com os outros. Então, com o modelo culturalista, você passa a ter a ideia do quê? De relativização, que é o contrário de etnocentrismo. Quando eu sou etnocêntrico, eu olho para o outro e julgo ele a partir do meu olhar, da minha cultura. Estou sendo etnocêntrico. Estou julgando
as atitudes, os comportamentos, os padrões de um outro grupo social a partir do olhar do meu grupo social. Isso é ser etnocêntrico. Relativizar é um método para você tentar entender o outro, tentar entender aquele que é diferente de você. Para tentar entender aquele que é diferente de você, é preciso relativizar, tentar entender que os padrões de comportamento daquele outro são relativos ao seu grupo social e não ao nosso. Então surge a ideia de relativização, olhar para o outro não com os olhos da minha cultura, mas tentar entender o que é aquele padrão de comportamento para aquela sociedade, para aquele grupo social, para aquelas pessoas. E assim, por exemplo, a gente pode pensar que uma pessoa católica pode ir no terreiro de Umbanda e entender o que está acontecendo ali, percebendo que o que acontece ali é relativo àquela religião e que eu não devo julgar o que está acontecendo ali a partir dos olhos da minha cultura. Né? Então essa é a ideia que surge com um cara chamado Franz Boas, e nós vamos ler o Franz Boas ao longo desse semestre. Alunas do Franz Boas, que são muito importantes para essa teoria culturalista, são Margaret Mead e Ruth Benedict, e também vamos visitar as obras de Ruth Benedict e Margaret Mead ao longo desse semestre. E passando mais batido para algumas outras escolas, você tem então um determinado grupo de pensadores do início do século XX que vai começar a pensar a ideia de aculturação, de que, portanto, se existem culturas, é possível que essas culturas se percam, não é? Então, eles começam a defender a ideia de que as sociedades indígenas estavam se aculturando, estavam perdendo a sua cultura. O problema é que essa ideia de aculturação e de perda da cultura vai servir de justificativa para que os estados, né, os reinos, os estados dominantes, as classes dominantes, podemos dizer assim, tomassem os territórios tradicionais de populações nativas, porque a justificativa deles era que essas populações tinham perdido sua cultura. E se eles perderam sua cultura, eles não têm mais direito ao seu território tradicional, porque eles perderam a tradição. Então, a ideia de aculturação vai servir para quê? Para a invasão de territórios indígenas. E assim você tem depois uma resposta a esse modelo de pensamento, que é a ideia de cultura dinâmica. A cultura ela é dinâmica, ela não está parada, ela não fica parada, ela está o tempo todo se transformando. Portanto, não dá para dizer que aquela população indígena perdeu sua cultura, apenas a sua cultura se transformou, como toda cultura se transforma. Não existe um essencialismo, não existe essência na cultura. As culturas se transformam, a nossa cultura ocidental se transforma, a gente não é o mesmo que era no século XIX. Por que o indígena não pode se transformar também? Porque o índio tem uma privada dentro de casa, ele deixa de ser índio? Portanto, essa era a ideia da cultura dinâmica. A cultura se transforma, ela não é sempre a mesma. Então, essa é uma ideia super importante para a defesa dos direitos dos territórios tradicionais. Cultura não se perde, cultura se transforma. Até dando uma indicação aqui curiosa sobre isso, mais para frente a gente vai voltar a falar sobre isso, a gente vai estudar, então deixa para o dia da aula, mas os principais nomes dessa corrente de pensamento vão ser o Edmund Leach, nós vamos visitar a obra dele aqui também, e Marshall Sahlins, que é vivo, é um desses grandes nomes da história do pensamento antropológico e que não morreu, está vivo, vivinho, professor aposentado, emérito, sei lá mais o que quanto, da Universidade de Chicago.
E assim, depois passando mais, não vou entrar em detalhes não, aí você tem a ideia de etnicidade, a ideia de identidade, a ideia de cultura como estrutura, que é... Gente, cultura como estrutura era o suficiente para a gente parar e falar sobre isso um semestre inteiro. Porque pensar cultura como estrutura é a ideia de um cara chamado Claude Lévi-Strauss, e ele vai influenciar muita gente, muita gente. Inclusive, por exemplo, nada mais nada menos que Jacques Lacan, né? Jacques Lacan, um dos pilares da psicanálise, mas tantos e tantas outras ciências, tantos e tantos outros campos de pensamento vão passar a ser completamente diferentes a partir da ideia de cultura como estrutura do Claude Lévi-Strauss. E a gente vai passar pelo Lévi-Strauss mais pra frente. Como ele é um autor bem difícil, bem chatinho de entender, a gente deixa para falar sobre ele mais pra frente. Então esses são vários temas, a gente vai passar por vários deles e outros tantos ao longo desse semestre. Bem, então como é que vai ser